boa noite a você de casa, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o nosso Sextou no CREA com Arte. Esse projeto idealizado pelo presidente do CREA Pernambuco, Adriano Lucena. Obrigada, presidente. Agradecemos também ao diretor-presidente da Copergás, André Campos, pelo apoio no Sextou e por apoiar também a cultura de Pernambuco como um todo. Informamos que continuamos com a nossa campanha de arrecadação de livros para as escolas e bibliotecas públicas. Os livros podem ser entregues na sede do CREA Pernambuco ou na inspetoria da sua cidade. O livro, como a gente sempre fala aqui nas lives, não precisa ser de engenharia, de agronomia ou de geociências, tá? Pode ser qualquer livro que você tenha aí na sua casa e que não use mais, não leia mais, não seja mais útil para você. Pode ter certeza que ele será muito útil para outras pessoas. Então, vai lá e faz a sua doação. E antes de chamar os nossos entrevistados de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre as imagens do nosso programa de hoje. Técnica, por favor, coloca aí. Quem conhece essas praias? Essa. Coloca outra aí pra gente. E essa? Quem conhece aí essas duas praias? Acertou quem disse aí de casa Praia dos Carneiros e Fernando de Noronha. As terras onde está situada a Praia dos Carneiros pertencem ao Visconde de Rio Formoso, Francisco de Caldas Lins, quando Tamandaré era ainda um distrito da cidade de Rio Formoso. Sua denominação provém do nome de um dos antigos proprietários da área, José Henrique Carneiro. Caracterizada por altos coqueiros, areias claras e finas e águas calmas e quentes, praticamente durante o ano todo. Tem sua paisagem moldada pela foz do Rio Formoso e por uma grande barreira de recifes que formam piscinas naturais na maré baixa. E aí, quem não conhece o paraíso de Fernando de Noronha? Não imagina o que toda aquela beleza já presenciou. A ocupação da ilha é quase tão antiga quanto a do continente. De origem vulcânica, foi descoberta em 1503. O arquipélago carrega o nome de Fernando de Noronha em razão do português Fernão de Lorona ter financiado a expedição que originou a sua descoberta. Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial, o arquipélago tornou-se território federal, cuja sigla era FN, passando a servir como base avançada da guerra, mas voltou à administração pernambucana 4 décadas e meia depois, em 1988. Atualmente, Fernando de Noronha constitui um distrito estadual de Pernambuco e é gerida por um administrador-geral designado pelo governo do estado. Mas vamos aos nossos convidados de hoje. O primeiro, ele é engenheiro civil, formado pela Unicap em 2005, com pós-graduação na área de avaliação e perícia e recuperação de estruturas de concreto. Na música, toca violão de 7 cordas. Já participou de vários projetos musicais, acompanhando grandes intérpretes do samba e do chorinho. Arthur Vital, vem pra cá. Boa noite, Arthur. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Prazer é todo meu participar desse projeto tão bem criado, elaborado pelo CREA Pernambuco, né, onde ele valoriza essa nossa veia artística dos profissionais, engenheiros, né, engenheiros agrônomos e das geociências. Ô, Arthur, o que te levou a fazer engenharia civil? Tem que voltar um pouquinho no tempo para te responder, porque merece esse registro, que é uma questão de gratidão, certo? Até chegar emocional.
Fique à vontade. Sim, meu primeiro contato com engenharia foi através do meu pai. O meu pai, quando criança, ele nos levava, eu e meus irmãos, para fazer visitas, onde ele tinha responsabilidade em obras e serviços, né, na área de engenharia. Então, lá ele já passava para a gente algumas Seu noções. pai era engenheiro também. Ele já passava algumas noções para a gente na área de leitura de projeto, interpretação, planilhas. E ali a gente foi se ambientando, né? Eu acabei cursando engenharia civil na Unicap. Me formei em 2005, como bem falou. Mas, assim, a minha vida profissional, digamos assim, exercendo efetivamente a engenharia no dia a dia, no cotidiano, com projetos, obras, viajando pelo Estado, se resumiu a um curto período de 2005 a 2007. Foi quando eu prestei concurso para o CREA Pernambuco e passei a ser colaborador. E até hoje estou completando aí em outubro 15 anos de casa. E como é assim o seu trabalho no CREA Pernambuco? O que é que você atua hoje lá? Bem, desde 2010 eu trabalho na área de assessoria. Eu sou analista técnico e a gente faz análise de diversos tipos de processos que demandam julgamento nas instâncias superiores, no plenário, nas câmaras. E a gente se assessora às demais áreas também, dos diversos tipos de processos. E a música, Arthur? Como é que surgiu assim na sua vida? Meu pai também, ele sempre tocou violão, teve suas bandas dele na época dele. Então, meus primeiros acordes foi ele que me ensinou. Mas aí ele me ensinou os primeiros acordes, mas o violão em si, os 7 cordas que eu escolhi para tocar, foi uma curiosidade que eu tinha uma vizinha lá, que ela escutava todos os dias, o dia todo, muito samba. Então, aqueles sambas vibrantes. Eu ficava admirado com o jeito do violão, do acompanhamento do violão, que até então eu não conhecia. Ele fazia aqueles fraseados melódicos nos bordões, na região mais grave do violão. Então eu pesquisei, procurei saber com ela quem é que ela estava escutando, era o saudoso Noite Ilustrada. E no acompanhamento do violão, a minha primeira referência, que é Jorge Simas. Jorge Simas foi a minha primeira referência no violão 7 cordas, não é? Então, de lá para cá, eu passei a estudar esse violão um pouco. Ô, Arthur, eu sou leiga completamente, eu não sei, assim, eu sou apreciadora da música, mas existe diferença, né, nos violões normais e esse que você toca 7 cordas. Qual é a diferença exatamente, assim? Assim, além da corda, acrescentando uma corda, né? Ele tem uma função, além de acompanhamento, de harmonia, ele faz assim, vamos para a engenharia, ele faz umas pontes de ligação entre um acorde e outro, fazendo contracantos. Isso é bem característico do violão 7 cordas. Falando em música, Arthur, você não veio sozinho, né? Trouxe aí várias pessoas riquíssimas. Mas Arthur convidou uma pessoa que faz arte como ninguém. Fala um pouco aí desse nosso outro convidado, que a gente vai chamar daqui a pouquinho, Arthur. Bem, isso aí veio um grande mestre meu, na minha formação de engenharia civil. Eu estudei com ele, acho que em 2004, disciplinas de saneamento e de hidrologia. Curioso, naquele momento, ele já havia me perguntado, assim, nos primeiros contatos com ele, eu fui ao seu encontro tirar uma dúvida. Eu não me recordo exatamente do que se tratava. Mas ele olhou para mim e me perguntou se eu tocava violão. Eu não sei se ele lembra dessa história. Do nada ele te perguntou isso? Do nada. Aí eu, toco, como é que o senhor sabe? Não é que eu olhei suas unhas grandes na mão direita, então eu percebi. Então ali a gente foi trocando as figurinhas e a gente descobriu que a gente tinha um grande ponto de interseção além da engenharia, que era o amor pela música, né? E especificamente a música instrumental, o choro. A gente começou a trocar figurinha lá para cá, a gente foi se encontrando e veio se reencontrar pouco antes da pandemia, quando ele me falou que estava estudando o acordeon. Aí eu aproveitei essa sede dele, vamos lá, vamos beber dessa água. Que coisa linda. Pois é, vamos falar aqui. Ele também é engenheiro civil pela UFPE, tem especialização em hidrologia, mestrado em estudos ambientais, teve seu primeiro contato com a sanfona aos 10 anos, mas só recentemente, durante a pandemia, como o Arthur falou, conseguiu se dedicar de fato. Professor Walter José Ferreira, vem para cá. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer
Que satisfação em tê-lo aqui no nosso Sextou no CREA com Arte. E grande prazer estar junto com o meu amigo e ex-aluno Arthur. Professor, se o senhor quiser se sentir mais à vontade, pode sentar naquela poltrona ali do lado, para ficar mais confortável. E fala, por favor, mais próximo do microfone, tá? Certo, perfeitamente. Que satisfação em receber o senhor aqui. Satisfação e a minha também. Professor, conta um pouco porque o senhor, eu já perguntei ao Arthur, mas o senhor, por que o senhor escolheu engenharia civil? Bom, para o adolescente, muitas vezes, é realmente um grande dilema que tipo de carreira vai escolher. No caso, a engenharia veio a mim porque a minha formação do segundo grau, eu estudei no colégio militar e a formação era predominantemente voltada para ciências exatas. Mas, para mim, eu tinha muitas opções. E como eu me sentia mais preparado na área de ciências exatas, eu escolhi o vestibular de engenharia. Tanto é que quando eu completei o terceiro científico, eu fiz logo o vestibular e fui aprovado no curso de engenharia, se eu não me engano, em segundo lugar. Então, eu me dei bem na área tecnológica. Mas eu sempre tive pendores para a área de humanas também, né? E para as artes também. Sempre foi a sua vontade, assim, em ingressar para essa área de licenciatura, né? Licenciar. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. É interessante que muitas vezes na vida da gente, a gente se depara com encruzilhadas que cai no nosso colo a opção que a gente vai fazer. Então, eu trabalhava na época, eu trabalhava em empresa de consultoria em engenharia e uma das estagiárias que trabalhava comigo, eu tinha um batalhão de estagiários trabalhando comigo no meu projeto, ela era estudante da Católica e aconteceu uma oportunidade de ter uma vaga na área de irrigação e drenagem. E eu fui convidado para essa cadeira e me receberam bem e eu entrei lá em 1981, em agosto de 81, ensinando irrigação e drenagem. E, posteriormente, eu passei para hidrologia e, depois, um pouco mais além, fui para saneamento também. Hoje em dia, o senhor só não, né? O senhor trabalha ensinando ou também atua mais voltada para a engenharia civil? Olha, muito tempo eu trabalhei nas duas áreas. Eu trabalhei na área de engenharia civil propriamente dita, em estudos e projetos, na área de recursos hídricos e hidrologia, especificamente, né? Hidrologia preparando as informações básicas para os projetos de obras hidráulicas, barragens, canais, drenagem urbana, né? E, como professor, eu entrei coincidentemente, junto com a minha entrada para o Estado, eu passei a trabalhar como funcionário do governo de Pernambuco, Estado de Pernambuco, em 81 também, no momento que eu entrei para a Católica. E passei a trabalhar na área de recursos hídricos igualmente, que era a minha especialização, e na Secretaria de Agricultura. Então, eu percorri vários órgãos do governo do Estado, trabalhando na Secretaria de Agricultura, depois na Secretaria do CONDEP, na Secretaria de Planejamento, e, por fim, terminei na CPRH. Então, na CPRH, eu passei 20 anos lá. Trabalhei de 90 até 2010. E na CPRH eu pude me dedicar e abranger mais um campo da engenharia, que é meio ambiente. Então, eu fiz um mestrado e diversas especializações na área de meio ambiente, enquanto eu trabalhava na CPRH. Essas duas imagens que a gente escolheu para o programa de hoje foi em sua homenagem, tá, professor? Ah, muito obrigado. Houve uma feliz coincidência. Foi, né? sim. E falando na música, eu falei que o senhor iniciou o contato aos 10 anos com a sanfona, mas foi aos 10 anos que o senhor iniciou o contato com a música, de fato? Foi através da sanfona ou foi antes disso? Olha, desde que eu me entendo de gente aonde minha memória alcança, eu gostava de música. Então, quando eu era muito pequeno, meus tios cantavam sempre aquelas músicas da época de Orlando Dias, Orlando Silva, Calbi Peixoto.
era Dick Farney, né? E eu gostava muito de escutar aquelas músicas e acompanhava eles cantando, tamborilando na mesa, né? Ficava tamborilando e quando eles saíam de ritmo, eu dizia, olha, saiu do ritmo, viu? Então eu já tinha uma afinidade com música. E aos 10 anos, meu irmão ganhou uma sanfoninha de 4 baixos. No lado do teclado são 10 botões e no lado dos baixos são 4, um som abrindo e um som fechando. E eu aprendi a tocar nessa sanfoninha, né? E eu tinha cerca de uns 8 anos, 9 anos, por aí, 8 para 9 anos. E comecei a tocar, desenrolar umas músicas e um namorado de uma prima minha que trabalhava na Rádio Clube disse, eu vou levar Valtinho para tocar na Rádio Clube. E levou. E eu me apresentei no programa Varandão da Casa Grande de Aldemar Paiva. Foi mesmo? À noite. E desenrolei e ganhei um prêmio lá, um tecido, um corte de tecido para minha mãe. Cheguei em casa com um corte de tecido para minha mãe. Isso com 10 anos? Com 10 anos. Olha aí. Mas naquela época permitiam criança participar de programa noturno, né? Pois bem, e a partir disso, meu pai via que eu tinha condições de tocar e comprou uma sanfona de 48 baixos para mim, botou uma professora, e eu passei a participar de programas de rádio também, infantis, na Rádio Jornal do Comércio, um programa que chamava-se Gurilândia. Agora eu tocava aquelas músicas bem elementares, né? Não fazia acorde, tocava só no solo, sem fazer acordes e harmonização, né? Mas eu desenrolava direitinho a sanfona quando era pequeno, né? Imagine agora, depois que começou a estudar de fato, né, sanfona. Houve uma idade média comigo na sanfona, né? Eu, quando ingressei no curso secundário, fui estudar no Colégio Militar do Recife. Então, lá era muito puxado e eu era muito entusiasmado com o estudo. E me dediquei aos estudos e abandonei a sanfona. Então, por volta de uns 14 anos, eu deixei de tocar sanfona e passei mais a estudar. E também eu migrei para o violão, porque era a época da Jovem Guarda, etc e tal. Era mais bacana, junto às meninas, tocar violão do que sanfona, né? Então, eu mais popular, passei né? a sanfona. E mais popular também. E para onde ia, é só botar o violão nas costas, é mais fácil que levar a sanfona, né? E aí eu fiquei tocando o violão e a sanfona fez greve comigo. Ela quebrou. Ela não tocou mais. Ficou emperrada, foi ficando desafinada. E passou assim uns 20 anos desafinada, sem eu tocar. Então, mais ou menos por volta de 1998, eu comecei a pegar novamente. Eu mesmo consertei, desemperrei umas coisas e comecei a tocar de novo, mas sem nenhuma pretensão. E há cerca de 5 anos atrás, minha filha descobriu alguém que consertava sanfona, Lula do acordeon. E ele consertou a minha sanfona, restaurou e botou ela para funcionar. Ah, que legal. E desde então, eu passei a brincar com ela, né? Mais vezes, né? Exatamente. Sempre foi a minha paixão música, né? Eu sempre gostei de todo tipo de música. E o que me via na cabeça, eu tocava. Mas não desenvolvia, não processava aquela música, não deixava ela prontinha para executar em qualquer situação. Era só uma brincadeira, né? E meu ingresso mesmo com seriedade na sanfona, na música, foi logo um pouco antes da pandemia, por volta de novembro, dezembro de 2019, né? 2000, foi quando a pandemia começou em 2019, foi 2020? Foi fevereiro, março de 2020. 2020. Então, foi em dezembro de 2019 que eu resolvi estudar com o professor. Até então, eu era autodidata, mas logo no início que eu comecei a tocar, meu pai botou uma professora. E eu estudei com ela uns 2 anos. Essa professora casou e deixou de ensinar e eu fiquei no Hora Veja. Aí não tive mais professor.
Pois bem, mas então, em dezembro de 2019, eu encontrei um sanfoneiro que eu gostei muito do estilo dele, e eu disse, quando eu crescer eu vou tocar assim, que era Felipe Costa. Então, Felipe Costa, ele tocou no Baile do Menino Deus, né? É um camarada muito, realmente, eclético e toca todo gênero de música. E eu pedi para ele me ensinar. Aí ele me deu aulas de novembro até começar a pandemia, até março. E eu aproveitei bastante com o Felipe. Se tornou meu amigo e sempre que eu tinha dúvida eu ia tirar com ele, né? Além das aulas regulares. Então, o meu retorno à sanfona se deu por aí. Se deu praticamente em novembro de 2019 e meu professor, Felipe Costa, quando começou a pandemia, então suspendi as aulas e já tinha adquirido um V0, como se diz na engenharia, né? É a velocidade inicial. Então, com esse V0, eu passei a aprender sozinho, aprender as músicas pela internet, pela YouTube, pegava manuais, etc. e tal. Então, eu desenvolvi mais a partir daí. Falando em música, vamos ao nosso primeiro bloco de músicas. Vamos lá? Pois não. Pode deixar o microfone aí, isso. Arthur, você trouxe mais pessoas, né? Eu quero que antes de vocês começarem a tocar, podem entrar. Apresentar, por favor, os nossos demais convidados. É tempo que eles se ajeitam. Professor aí com a sua... sanfona. E aí, Arthur, quem foi que você trouxe aí para brilhantar nosso Sextou no CREA com Arte de hoje? Cavaquinho, ali foi meu primeiro professor, viu, de teoria musical. Num momento que eu não queria estudar, mas... Ele está ali ajeitando as partituras. Isso, é José Belino, mais conhecido como Dedeco, grande Dedeco. Ali no pandeiro tem meu amigo Helder. Todos os dois são mais de 20 anos de estrada, viu? Mais de 20 anos de estrada. Esse Helder aí é internacional, ele vive pelo mundo afora, mostrando o seu talento aí. É virtuoso, grande virtuoso. E ali no sax, um mito, né? Uma lenda da nossa música, especialmente no frevo, o maestro Edson Rodrigues, que eu tive a honra de estar ao seu lado em mais de 20 carnavais, tocando sob sua regência na orquestra do bloco do Cordas e Retalhos. Então vamos lá de música. Noite Carioca, né? Não é isso?
E a próxima música, qual será? Carioquinha de Valdir Azevedo. Vamos lá. E aí, Arthur, a próxima música? Perigoso. Orlando Silveira. Perigoso, Orlando Silveira. Perigoso, Orlando Silveira.
Vamos mais uma? Vamos lá. Tá sonhado? Tá sonhado, né? Quer fazer uma cantada agora, para dar uma variada? Que tal fazer mercenário? Pode ser, né? Pode ser. Uma morena quase morro um belo dia. No cenário de amor, um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um machado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama um rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho a voz de caçador. Que sensação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Nos praias minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Vi uma morena quase um belo dia, ainda me lembro do cenário de amor. O lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama um rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho a voz de caçador. Que sensação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho a voz de caçador. Que sensação, minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Vamos só mais uma para a gente poder encerrar o primeiro bloco? Vamos lá? Se tu quiser, eu invento o vento pra ventar o amor, uma chuva bem chovida pra chover pé de flor, ficar cheirosa e me dançar.
poder te chamar. Invento um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só tu me avisar que tu tá me querendo. E o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só tu me avisar que tu tá me querendo. E o mundo vai saber o que é um grande amor. Maravilhoso, meninos. Muito obrigada. Daqui a pouco vocês tocam e cantam mais pra gente. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, Arthur e Walter. Vamos agora a um breve intervalo, mas antes eu queria mais uma vez agradecer ao presidente André Campos, da Copergás, pelo apoio. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Sextou no CREA com Arte e hoje estamos recebendo os engenheiros civis Arthur Vital e Walter José. Arthur já está aqui comigo, o professor Walter está ali ajeitando a sanfona dele ainda. Arthur, conta um pouco sobre as suas participações com os grandes nomes da música. Bem, eu fiz vários projetos, assim, agora um cantor que eu gostaria de exaltar e falar, um grande intérprete e grande artista pernambucano, quem eu trabalho há mais de 20 anos. Gostaria que ele estivesse aqui, mas ele precisou fazer uma cirurgia de emergência, Chico de Assis. Certo? A gente já viajou muito por aí, fez vários projetos. Janeiro, grandes espetáculos, por exemplo, e muitos outros espetáculos aí. E, assim, a minha fome, a minha sede na música é a raiz, é o samba raiz, é o frevo, com quem eu tive a honra de tocar no Cordas e Retalhos. Ainda toco, né? A gente tem essa pausa aí por conta dessa pandemia. E a gente tem mais de 20 anos de estradas, inclusive com um bloco viajando também pelo estado. Ô Arthur, então quer dizer que hoje a música é 80% do seu tempo ou é misturado com a engenharia? Como é que você administra aí esses dois? Como eu sou colaborador do CREA Pernambuco, né? Tenho meu expediente lá, certo? Presto meu serviço desde 2007. No início até tentava conciliar também a engenharia, o CREA com o serviço autônomo, assim, mas muito pouco. Ou seria mais de assistência para amigos, na verdade, que eu já ajudei muitos assim, do que até ganhar dinheiro na parte como autônomo, né? E a música veio assim como um escape, né? Um escape para você tirar aquela pressão do dia a dia, das cobranças, né? Você tem que apresentar resultados, então a música ajuda muito nesse sentido aí, você relaxar, colocar a cabeça no lugar, além de Deus, né? Deus em primeiro lugar, claro. Mas você trabalha profissionalmente com a música? Trabalho, sim. Professor, e você, assim, como é que faz para conciliar? É meio a meio, música e seus alunos, a engenharia? Como é que o senhor administra? Espera, microfone. Pois realmente cabe dizer que só agora, depois de aposentado, eu estou me dedicando para valer a música, né? A música sempre ela esteve me acompanhando. Eu, em oportunidades que me surgiam, eu cantava também, né? Eu cantava, mas não nem longe de ser profissional e também nem longe de poder me considerar cantor. Mas como eu tenho amigos sempre nessa área de música, né, a minha afinidade com música me levou a fazer amizades com muita gente dessa área, né? E entre eles o Beto do Bandolim. Eu frequentava o Retalhos, que era um
um bar tradicional aqui na Rua da Aurora. E eu sempre gostei de frequentar esses lugares boêmios, onde tinha música, né? E eu conhecia as pessoas a partir disso, não é? Então, eu sempre tive afinidade com a música e não tinha tempo de me dedicar a ela. Então, ocasionalmente, no fim de semana, eu cantava por solicitação deles, eles me chamavam para cantar, e eu me atrevia a cantar, né? Mas eu trabalhava 2 expedientes, ou 3 expedientes, porque eu trabalhava em órgão público, de manhã e de tarde, trabalhava 2 expedientes, e à noite e também parte da tarde eu dava aula na Católica. Eu enfrentei esse batente desde 1981 até agora recentemente, quando, em dezembro de 2020, a Católica dispensou mais de 10 professores de engenharia. E deu preferência aos mais antigos, que eu estou lá na Católica desde 1981. Né? Então, muita gente antiga saiu e, para mim, foi uma dádiva, caiu como um presente essa demissão, né? Porque eu pude me dedicar à minha vida, pude me dedicar à música, e veio a pandemia, coincidentemente, em 2020, e depois da pandemia, agora em 2021, eu passei a dedicar tempo integral ao aprendizado da música, né? Eu não digo que sou um autodidata, eu vinha conversando isso com o Arthur, porque eu recorro a professores da internet, né? Tem aulas de música grátis na internet. E eu andei até comprando um curso do Estevão Evald, um sanfoneiro muito bom, pela internet. E eu tenho, portanto, me dedicado à música depois da aposentadoria, depois da demissão da Católica. E fui aposentado compulsoriamente na prefeitura, completei 75 anos, em agosto do ano passado, e também fui obrigado a me afastar da prefeitura. Me aposentei também pela prefeitura do Recife, onde eu trabalhava. Então, era difícil conciliar, porque eu trabalhava na CPRH e dava aula na Católica. Depois passei a trabalhar na prefeitura, dando aula na Católica. Então, eu praticamente não tinha tempo para música, né? E, então, com essa mudança de vida de aposentado, eu estou achando maravilhosa. E agora tenho tempo de me dedicar ao que eu gosto realmente de fazer. Não que eu não gostasse de ensinar. Claro. Então, na minha profissão de engenharia, o meu xodó realmente era o ensino, que eu gostava era de ensinar. E agora o meu xodó é a música. Arthur, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou, né, antes de começar a tocar e cantar, sobre as outras pessoas que você trouxe. E fala um pouquinho mais do maestro que você trouxe aqui. O maestro é uma lenda viva, como falam. É uma lenda viva, é uma grande referência nossa no frevo. Foi homenageado recentemente, antes tarde do que nunca, né? Já deveria ter sido homenageado há muito tempo, mas as coisas funcionam assim, infelizmente. Mas a grande honra e a generosidade muito grande dele, inclusive estar aqui participando conosco nesse projeto. Eu entrei em contato com ele, de imediato ele já topou. E como foi que vocês se conheceram? Eu conheci através do meu primeiro professor cavaquinista, Dedeco, que ele me convidou para participar do ensaio do bloco carnavalesco lírico Cordas e Retalhos. Na verdade, não é ensaio, né? O termo certo é acerto de marcha, né? Acerto de marcha porque a música se assemelha com as fanfarras militares, o ritmo. Por isso chama marchinha de carnaval. Então, quando ele me convidou para o Cordas e Retalhos, o maestro já fazia lá a regência. Então, tive o prazer, a honra de conhecê-lo. E tem uma curiosidade, eu gostaria até que ele compartilhasse aqui dessa experiência dele com relação à música Roda e Avisa, que ficou marcada para gerações, né? Que é uma homenagem que ele fez ao velho guerreiro Chacrinha. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou pernambucana. Eu sou alagoana, mas tenho Pernambuco como meu estado do coração. Sou completamente apaixonada por Pernambuco, pela cultura. É muito incrível, assim. Eu sou muito sensitiva e sempre que eu coloco os pés aqui, eu me arrepio de uma forma que... Então, às vezes eu acho que
eu tenho um pezinho aqui, eu sou pernambucana de coração. Então, receber o senhor aqui é uma satisfação muito grande. Você é toda nossa, viu? Eu queria Arthur, parabenizar dá o você. microfone lá para ele, por favor. Parabenizar. Peraí, maestro, um momentinho só, que o Arthur vai passar o microfone para o senhor. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você esse amor, essa paixão que você tem pelo meu, permita aí, pelo meu estado, né? Você viver aqui, dizer que gosta de Pernambuco, então você é uma pernambucana honorária. Sou. Com certeza. Sou sim. E o frevo, eu não tenho nem palavras, de verdade. Então, duplamente receber todos vocês, claro, mas receber o senhor é uma honra para mim. Tá. A honra é toda nossa. Parabenizar o doutor Arthur, meu amigo. O Arthur que exato. Organizou tudo isso e parabenizar o CREA, né, pela excelente festa que eles estão vivendo. É sempre uma satisfação, né? Afinal, o que seria de nós sem os engenheiros, Verdade. civis, inclusive? Fala um pouquinho, maestro, sobre a sua composição, Roda e Avisa. Eu só tenho curiosidade de saber essa história. Ok. Conta pra gente. Roda e Avisa é uma música que eu fiz com um colega meu, que é um compositor famoso aqui, J. Miquiles. E nasceu porque eu tinha o costume de, sempre aos sábados, eu ficava na sala com o televisor ligado e escrevendo música. E foi num sábado que eu estava e que eu soube da morte do Chacrinha. Então, na época, quando aconteceu, aí eu pensei de imediato, aí saiu a primeira parte dos versos, né? Roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar. E o velho guerreiro, sorrindo, foi brincar. Então, eu peguei isso aí e fiz a primeira parte com música e chamei o Miquiles, ele passou lá em casa e disse, Miquiles, eu fiz uma música para a Chacrinha, faz a segunda parte. Aí eu fiz a primeira parte e ele fez a segunda, né? Eu não me atrevo a cantar porque eu não sou cantor, mas todo mundo conhece essa música, né? Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar, né? E fala sobre Chacrinha. E a segunda parte ele fez falando nas brincadeiras, naquela linguagem histriônica de Chacrinha. Realmente foi uma música que me deu muita alegria e que já está sendo cantada já desde 1988, quando nós fizemos. Eu não sei se eu posso, mas como eu sou adiantada, eu vou pedir. O senhor pode tocar um pouquinho de qualquer música de frevo pra gente e pra mim em especial, porque eu adoro. Só um trechinho. Um trechinho. Só um pedacinho, só pra a gente aquecer o coração. Eu vou tocar um pedacinho da música do Capiba. Tá. Produção é minha lei. É uma música muito conhecida. Que coisa linda. Muito obrigada, maestro. Tem, assim, alguma... Eu até estava filmando, viu, minha gente? Conta pra gente, assim, nesses longos anos aí que o senhor tem de trajetória na música, teve alguma situação marcante para o senhor que o senhor para hoje, olhando para trás, assim? Tem algo que marcou o senhor até hoje? Eu diria que, entre as muitas alegrias que a música me deu, né, ela me deu a alegria de ir a Paris, quando o frevo foi eleito patrimônio da humanidade, né? Então, em 1982, nós fomos a Paris, quer dizer, só assim eu conhecia Paris, né? Então, a música me possibilitou conhecer Paris, conhecer parte da Holanda, parte
do Japão, né? Quer dizer, foram coisas que eu conheci. A música me deu o prazer de tudo isso, né? Além de ser, né, eu digo, tem um fato que eu sempre conto, que quando eu estou em casa, às vezes eu pego o saxofone e ele no estojo, eu coloco ele assim num canto da sala. E a mulher chegou e... Tira esse negócio daí. Eu digo, esse negócio daí não, isso aí é o homem da casa. Né? Porque o saxofone é quem me sustenta, né? É. Quer dizer, eu sustento ele tocando e ele me sustenta me botando no meu bolso dinheiro para eu segurar minha barra. Então, eu comecei em 1957. Eu toquei o meu primeiro carnaval com o mestre João Santiago dos Reis, o mestre Joca, famoso. E, desde então, é só o que eu faço. Até hoje. Até hoje. Né? Eu fiz outras coisas, quer dizer, eu imaginei... Bom, eu tocava e todo mundo dizia que eu era um bom professor. Eu digo, eu vou estudar, então. Mas não fui estudar música, eu fui estudar geografia. Aí eu me formei em geografia. Mas depois que eu fiz geografia, eu digo, mas a música me deu tanto, eu preciso dar alguma coisa para ela. Eu fui e fiz geografia, fiz música também. Fez música também. Exato. E, apesar de já ir para os 80, eu estou pensando em fazer mestrado em música. Assim que a pandemia foi embora, eu vou fazer, se Deus quiser. O senhor sempre tocou sax ou já tocou algum outro instrumento? Ou sempre foi sax? Meu primeiro instrumento foi a requinta, uma espécie de clarineta pequena. Né? É o instrumento que mais aparece na banda de música, é a requinta. Então, eu fui e, por conta da requinta, os meus contemporâneos da escola, ainda hoje, quando me encontram, me chamam pelo nome do instrumento. Me chamam de requinta. Então, eu toquei requinta, um clarineta, depois peguei a clarineta maior, e depois que eu peguei o saxofone, me apaixonei por ele, eu não largo. Né? No início, ele dormia até comigo na cama. Agora, não, eu casei também, aí ele dorme no estojo. Ô, maestro, como foi que o senhor começou, assim, nas orquestras? Como foi que o senhor iniciou? Início porque é o tal problema, né? Existe o músico, que é o que toca, existe o arranjador, que é o que faz os arranjos para o músico tocar, e existe o maestro, que é o que dirige o grupo. Né? É exatamente o que fica na frente e dá as ordens para a orquestra. Esse é o maestro. Então, à medida que você vai andando na música, se você for uma pessoa que gosta do que faz, você vai querer estar sempre aprendendo. Aí foi assim. Eu comecei tocando, depois eu comecei fazendo meus pequenos grupos para tocar, fazendo arranjos, compondo também, e estamos aí até hoje. Né? Muitos carnavais? Partindo de 57 até hoje, né? E como é que o senhor está sentindo aí esses últimos 2 anos sem carnaval? Realmente, eu sinto, sobretudo, pelos músicos que não tiveram a sorte que eu tive, né? Porque a banda de música da prefeitura, da qual eu sou um dos fundadores, eu trabalhei na prefeitura do Recife de 1958, na banda, até o ano 2000. E depois que eu terminei de fazer o curso de geografia, eu já estava ensinando música já no Estado. Então, eu sou empregado do Estado também, já aposentado do Estado, aposentado da prefeitura. Mas não é todo músico que tem, graças a Deus, né? Eu tive a sorte e a boa vontade de me preparar para a minha aposentadoria. Eu sempre dizia, vai estudar para quê, rapaz? Eu digo, vou me estudar porque um dia eu não vou mais poder tocar. E ainda estou tocando, né? Mas eu parei de ensinar, eu não ensino mais. Era isso que eu ia perguntar, se o senhor ainda continuava ensinando aí a música. Não. Eu tenho esporadicamente aparece um aluno de saxofone, aí eu vou dar aula para ele e tal, mas parei. Eu acho que Deus já me deu bastante tempo. Eu trabalhei ensinando no Estado de 71... eu entrei no Estado em 71. De 71, eu trabalhei até 2008, por aí, assim.
Então quer dizer que a música agora é só a sua paixão. Você só toca É. agora por amor à música. Não, eu ainda cobro algum para tocar. Só não ensina mais, né? Não ensino. Ensina também? Ensino música, mas eu não quero ensinar mais música. Entendi. Eu quero ensinar saxofone. Entende? Entendi. Saxofone, vez por outra aparece um aluno, aí eu vou. Aluno, aí o senhor... Aí eu vou dar uma aula para a pessoa, mas ir para o quadro, ir para ensinar teoria, ensinar a música, técnica, essa coisa aí não. Entendi. Já passei muito. O senhor pode tocar mais um trechinho de alguma música pra gente? Para depois eu voltar aqui no nosso bate-papo com os meninos? Por favor. Tudo bem. E como eu gosto muito de Capiba, eu vou tocar um pedaço de uma música dele, pela qual ele é conhecido no Brasil todo. Tá certo. Então, o senhor vai tocar aí, eu sei que todo mundo de casa já vai saber logo que música é. Se você puder, por favor, depois você diz o nome. Tá, vou tentar. Senão eu vou perguntar aos universitários. Qual é a música? Ai, meu Deus, o programa do... Qual é a música? Com 7 notas, qual é a música? Maria Bethânia. O microfone, mestre, por favor. Maria Bethânia é a música É a de intérprete? Capiba mais conhecida no Brasil. Né? Qual é a Muita música? gente boa gravou. Maria Como é- Bethânia, não esqueça. É o nome da música. É o nome da música, É o Maria nome da Bethânia? música, Maria Bethânia. Foi graças a essa música que Caetano Veloso ganhou uma irmã que tem esse nome. Que legal. Ó, tá vendo? Eu não sabia. Maestro, muito obrigada. Não, disponha. Se o senhor quiser, pode ficar aí, que daqui a pouco vai Vamos ter ficar. mais música. Vou voltar aqui ao nosso quiser. bate-papo com Arthur e Walter. Lembrando, né, vale ressaltar sempre, eu sempre falo aqui nas nossas lives, que todos os nossos convidados, todos os que estão aqui trabalhando, estão testados e vacinados contra a Covid. E você que está em casa, continue se cuidando, continue cuidando de quem você ama. Use máscara, álcool em gel e o mais importante, tá? Vacinem-se. Meninos, conta pra gente, como é que foi esses dois... Perguntei ao maestro, né? E vocês, assim, como é que foram os últimos 2 anos de pandemia? Pode começar enquanto eu pego o... Professor, por favor. Pois Enquanto o Arthur pega esses aqui o dois microfone. últimos anos de pandemia realmente foram muito severos, né? No ano de 2020, que quando começou a pandemia, eu dava aulas remotas na Unicap, né? Então era 24 horas ligado no ensino. Quando eu não estava dando aula online, estava preparando as aulas ou pesquisando. Então foi bastante extenuante essa época de pandemia, mas ao mesmo tempo, por estar em casa, também me dava alguma oportunidade para a música. Então, como eu tinha começado a me reaproximar da sanfona logo antes da pandemia, aí eu dei continuidade, não deixei a peteca cair, não. Então, eu continuei a tocar em casa e a aprender novas músicas sozinho, né? Ou seja, pela internet. A gente, quando diz que está aprendendo sozinho, de fato não é sozinho, tem sempre uma referência que a gente pega, né? Então, eu pegava da internet ou uma partitura, ou uma gravação, e via Dominguinhos tocando, via outras pessoas tocando Luiz Gonzaga, etc. e tal. E procurava imitá-los, né? Aprender as músicas que me interessavam mais. E terminei aprendendo umas músicas mais difíceis. Eu devia ter começado por umas mais fáceis. E por ter começado pelas mais difíceis, até hoje eu luto para tocá-las com maior perfeição, né? Até hoje eu ainda não coloquei no ponto como eu gostaria, mas chego lá. Ô, professor, então eu posso dizer que a pandemia teve um lado positivo para o senhor, né? Com relação a essa aproximação da música aos seus estudos, o senhor conseguiu se dedicar mais?
Com certeza. Não só a pandemia me levou a me aproximar da música, mas levou a me aproximar de mim mesmo. Então, eu pude dar um mergulho introspectivo, né, e a procurar me conhecer melhor. Isso aí foi muito positivo também. Agora, realmente, a gente lamenta Sim. a catástrofe que foi para a sociedade, né, a extensão do morticínio. Isso aí é realmente irrecuperável, irrecuperável. A desorganização econômica, né? Então, isso aí foi muito ruim. Mas, particularmente para mim, eu consegui superar dessa maneira, dedicando mais tempo para meu conhecimento, meu autoconhecimento, e dedicando mais tempo para a música. Que bom. E me descobri muitas coisas que eu antes estava adormecido, estava oculto. Então, para mim, teve muitas revelações. E para você, Arthur? Para mim, assim, na parte profissional, como colaborador do CREA, fiquei praticamente 2 anos em home office. Foi muito turbulento esse período para mim, foi crítico demais, perdi grandes amigos, familiares, inclusive grandes amigos do CREA, que nos deixaram, infelizmente. Tristeza, realmente. Como você falou aí, tem um lado bom, assim, não sei se eu posso dizer o lado bom de uma coisa tão triste, não é? Mas, assim, a gente pôde rever nossos relacionamentos, né? Em casa, a gente pôde fazer uma reavaliação das nossas atitudes, nosso direcionamento com Deus também e com nossa família. Então, assim, o lado bom foi você rever toda essa situação de relacionamentos, rever o que é prioridade, o que realmente importa na vida da pessoa. Eu tive esse aprendizado, né? Já tivemos dias piores, né? Hoje em dia estamos, né, bem comparado a dias anteriores, mas, como eu falei, continuem se cuidando, é muito importante. E eu queria aproveitar a sua presença aqui, Arthur, para fazer um apelo ao pessoal que está em casa, que ainda não doou o livro, né? Você, enquanto profissional e enquanto colaborador do CREA Pernambuco, né? Reforçar aí a nossa arrecadação de livros para as escolas e bibliotecas públicas. Faz um apelo aí, Arthur, para o pessoal que está em casa, doar o livro, entregar na sede do CREA, na inspetoria, a importância, né, dessa doação. Pessoal, você que está ligado em casa na TV CREA, certo? Vamos aderir à campanha com a doação dos livros. Não precisa ser livros temáticos da área de engenharia. Isso. O importante é incentivar a leitura e a cultura, né? Então, você pode deixar seu livro na sede do CREA, né? Fica na Agamenon, onde tiver a inspetoria, né? Nos municípios. Exatamente. E vamos mais de música? Vamos lá. Agora vai os frevos. Eu vou levantar aqui para dançar, pós-produção. Pode avisar que foi comentado aí, a gente vai executar. Tá, combinado. Só um.
Vamos emendar aí mais uma? Eu queria, para encerrar, pedir mais um frevo. Só mais um para encerrar. Se não tocar meu frevo, ninguém toca. Vou tocar. Duas épocas. Duas épocas? Isso. Só menor. Dá pra ir na boa. Só menor. 'Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui no nosso Sextou no CREA hoje. Obrigada a você de casa que nos assistiram até agora. Chegou ao fim o nosso Sextou no CREA de hoje. Obrigada pelo apoio Copergás, presidente André Campos. Obrigada também, presidente do CREA Pernambuco, Adriano Lucena. E continuem acompanhando as redes sociais do CREA Pernambuco. Se você ainda não segue, vai lá no Instagram, @CREAPernambuco. Lá você encontra todas as informações sobre as próximas lives, além das notícias sobre engenharia, agronomia e geociências. Boa noite, tchau!